Ele pagou 3.500 olhos para que ela aparecesse como a mulher errada numa festa de 420 milhões de olhos. Ela chegou de vestido vermelho costurado em 4 horas e 200 pessoas pararam de respirar. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Rafael Monteiro nunca imaginou que a decisão mais envergonhada da sua vida seria tomada num escritório branco de 200 metros quadrados na Faria Lima, às 11h40 de uma quinta-feira, com vista para São Paulo inteira e nenhum motivo real para olhar para ela. A sala tinha uma parede inteira de vidro, e do outro lado o skyline abria como promessa cumprida. Torres de aço e concreto que ele conhecia pelo nome dos fundos que habitavam, pelos múltiplos de EBITDA que representavam, pela distância precisa entre o que valiam no papel e o que valiam de verdade. Era o tipo de vista que os outros admiravam. Rafael não havia há meses. Ele estava de pé diante da janela com uma xícara de café que esfriara sem ser bebida, os olhos passando pela cidade como se buscassem algo que não sabiam nomear. A gravata estava afrouxada meio centímetro, concession rara num homem que chegava ao escritório às 6h30 da manhã com o Windsor perfeito, colarinho engomado, postura que custava à coluna mais do que ele admitia. 37 anos. Patrimônio sob gestão de 420 milhões. 2 assessores esperando do lado de fora com pautas para assinar. E aquela sensação específica de domingo à noite que nunca ia embora, mesmo às 11 da manhã de quinta-feira. O telefonema de sua mãe tinha chegado na terça. Dona Helena, que não ligava sem motivo estrutural, tinha sido direta da forma que ela era direta em tudo. O aniversário de 60 anos do pai era no sábado seguinte, no Paineiras, 200 convidados, black tie, e ela precisava saber se ele iria sozinho ou acompanhado. Rafael conhecia o subtexto. Beatriz estaria lá. Beatriz e o Daniel, o ex-sócio que durante 18 meses sentou do outro lado da mesa de reunião, enquanto sentava do outro lado de tudo o mais. Rafael havia passado 2 anos construindo uma distância tão eficiente de qualquer coisa que doesse, que às vezes esquecia que havia algo para distanciar. Mas havia, ainda havia. Ele não ia aparecer sozinho. Essa parte estava decidida. A decisão que o envergonharia veio alguns minutos depois, quando ele abriu o contato de uma conhecida que fazia indicações para eventos corporativos e perguntou, de forma direta e clínica, como fazia tudo, se havia alguém disponível para acompanhar um executivo numa festa privada no sábado. A conhecida, que havia aprendido a não questionar pedidos de pessoas com gestão de 8 dígitos, perguntou o que ele esperava. Rafael foi honesto de uma maneira que ele entenderia como covarde apenas semanas depois. Alguém que não combine com o ambiente. Não precisa ser bonita no sentido convencional. Precisa ser visivelmente fora do lugar. Ele não disse isso com crueldade. Disse com a mesma objetividade com que especificava a alocação de portfólio, como se estivesse gerenciando o risco emocional, como se outra pessoa fosse o instrumento. O nome que chegou foi Renata Souza, costureira, Brás, 29 anos. Rafael ligou na tarde de sexta. Renata percebeu que o dia havia virado tarde apenas quando a agulha passou reto pelo polegar e o sangue manchou o cetim marfim que ela tinha passado 40 minutos alinhando. Ela soltou o tecido com cuidado antes de soltar o palavrão, porque o vestido não tinha culpa. Dona Eunice disse algo da cozinha que ela não entendeu pelo barulho da máquina, e ela respondeu, "Tô bem", antes de checar se estava, que não estava completamente, mas estava o suficiente para continuar. O ateliê, palavra que ela usava com uma dignidade que os 40 metros quadrados do sobrado na Rua Oriente honravam à sua maneira, ficava no andar de cima.
2 máquinas de costura, uma de overlock, que fazia um barulho específico na segunda velocidade que ela havia aprendido a ignorar, uma bancada de corte feita de compensado, coberto com feltro verde que ela mesma havia fixado, e araras improvisadas com canos de PVC onde penduravam os pedidos da semana. Naquela cesta havia um vestido de festa pedindo ajuda na bainha, 2 ternos esperando ajuste de manga e uma calça de noiva que tinha chegado com 3 dias de urgência e que Renata havia prometido entregar segunda de manhã com a serenidade de quem faz promessas que cumpre. Ela trabalhava desde as 7, eram quase 4 da tarde. A conta do remédio da sua mãe havia vencido segunda-feira. R$ 340, que saíam todo mês com a regularidade de um débito automático da vida, só que sem a opção de cancelamento. Dona Eunice tinha artrite nos dedos havia 4 anos, e os dedos eram o que sustentavam a família antes de Renata sustentar sozinha. Então, havia uma simetria dolorosa nisso tudo que Renata não permitia que virasse narrativa de sofrimento, porque sofrimento não pagava nada. O que pagava era trabalhar. Ela trabalhava. O exame que a médica havia pedido na última consulta custava R$ 890, numa clínica que aceitava parcelamento em 2 vezes, e mesmo em 2 vezes havia um problema chamado semana que vem. Renata tinha calculado. Com o que esperava receber até sexta à noite, cobriria o remédio e metade do mês. O exame ficaria para quando fosse possível, que era o mesmo que dizer quando doesse menos deixar para depois. O celular vibrou na bancada. Número desconhecido, DDD 11. Ela atendeu com a voz de quem estava no meio de trabalho, porque estava. Alô? A voz do outro lado era firme, acostumada a ser ouvida, com aquela cadência específica de quem não costuma esperar. Preciso de alguém para aparecer comigo numa festa corporativa amanhã à noite. Você foi indicada. Pago 3.500 por uma noite. Só precisa estar presente, não fazer feio. Renata ficou parada por 2 segundos. Não de surpresa pelo valor. A surpresa viria depois, quando ela tivesse espaço para senti-la. Mas pela forma com que o homem disse não fazer feio, como se houvesse probabilidade real de que ela fizesse. Que tipo de festa? Ela perguntou. Aniversário de família, ambiente formal, clube particular. Quem é o senhor? Uma pausa muito curta, do tipo que indica que a pergunta não era esperada. Rafael Monteiro, da Monteiro Capital. Renata não conhecia a Monteiro Capital. Conhecia o Brás, conhecia fornecedores, conhecia clientes que apareciam na quinta com urgência para a sexta, conhecia o preço do metro de crepe em 4 qualidades diferentes. Mas havia algo no nome que ele disse, a forma, não o conteúdo, que deixava claro que ele esperava ser reconhecido. E o que exatamente eu preciso fazer? Ela perguntou. Chegar comigo, ficar 2, 3 horas, ir embora. É isso. Ela olhou para a janela do ateliê, para a rua Oriente lá embaixo, com um movimento de fim de tarde, as barracas fechando, o cheiro de comida que subia do barzinho da esquina. R$ 890, 340 de remédio. O resto do mês. 3.500 resolviam março inteiro e começavam abril. Manda o motorista buscar às 20 horas, o homem disse, como se a resposta já estivesse decidida. O senhor ainda não recebeu a resposta, Renata disse, com a mesma voz tranquila de quem ajusta bainhas, sem ansiedade, sem agressividade, com a precisão de quem sabe o que está fazendo. Outro silêncio, mais longo esse. Tem razão, ele disse. Aceita? Ela aceitou. Renata dormiu mal, por razões que tinham mais a ver com a calça de noiva do que com o telefonema, porque a calça de noiva precisava estar pronta segunda e havia um detalhe no franzido do cós, que não estava se comportando como deveria. Ela ficou até meia-noite resolvendo o franzido, tomou chá que Dona Eunice deixou na garrafa térmica e foi dormir pensando que precisava acordar cedo.
Acordou às 6. Dona Eunice ainda dormia quando Renata desceu ao ateliê com o cabelo preso e a cabeça funcionando. Ela foi até o canto onde ficava a prateleira de tecidos, rolos em pé contra a parede, organizados por tipo e cor com uma lógica que só ela conhecia completamente. E ficou parada na frente de um rolo específico por talvez 30 segundos antes de tirá-lo do lugar. O crepe vermelho francês havia chegado 3 anos atrás, através de um fornecedor italiano chamado Marco, que apareceu numa feira do Brás com amostras e ficou 2 horas na barraca de Renata porque ela fez perguntas que ele não esperava de uma costureira de alterações num bairro de atacado. Ele havia deixado o rolo como presente. Disse que era seda grossa com queda de crepe, que precisava de mãos que soubessem o que faziam. Renata soubera, desde o primeiro toque, que aquele tecido pedia um momento específico, 3 anos guardando. Esse era o momento. Ela não era o tipo de mulher que se preparava para impressionar. Era o tipo de mulher que se preparava para estar à altura do que ela própria exigia de si mesma. Havia uma diferença e ela a conhecia. A festa era num clube particular para 200 pessoas de um mundo que ela nunca havia frequentado. E Renata Souza não entrava em lugar nenhum com roupa que não fosse precisa. Era questão de ofício. Era questão de respeito por si mesma. Era a única forma que ela conhecia de funcionar. Passou 4 horas naquele vestido. Cortou no próprio corpo usando o espelho do banheiro como referência, ajustando o caimento com alfinetes antes de costurar, refazendo o decote 2 vezes até chegar no ângulo exato que não pedia desculpa e não pedia atenção. Apenas existia, como coisa que pertence a quem usa. A fenda lateral foi calculada, suficiente para movimento, não suficiente para declaração. O acabamento nas costuras levou 40 minutos, porque o crepe francês não perdoava pressa. E Renata não tinha pressa quando o trabalho pedia cuidado. Às 10 da manhã, o vestido estava pronto, e ela estava dentro dele, na frente do espelho do banheiro. Dona Eunice bateu na porta às 10h20, abriu sem esperar resposta como fazia desde sempre e parou no batente. Ficou olhando para a filha por um momento que durou mais do que olhares normalmente duram. Renata, tô indo a uma festa, Renata disse de costas, ajustando um brinco da avó. Eu sei o que tô vendo, Dona Eunice disse, com a voz de quem está vendo de fato. Pergunto de que você precisa. Renata virou. Terminou de prender o segundo brinco. De nada, mãe. Já tô pronta. Dona Eunice não disse mais nada, mas ficou no batente até Renata descer as escadas e havia no silêncio dela aquela qualidade específica de orgulho que não precisa de palavras, porque palavras seriam pequenas demais. O motorista chamava-se Geraldo. 53 anos, 6 anos trabalhando para Rafael Monteiro, homem que havia aprendido a ver muita coisa sem comentar. Estacionou na Rua Oriente às 20 horas em ponto porque Rafael Monteiro não tolerava atraso, e Geraldo havia incorporado isso como valor próprio há muito tempo. Ficou no carro, esperou. Quando a porta do sobrado abriu e Renata desceu as escadas da calçada com o vestido vermelho, Geraldo ficou com a mão na maçaneta da porta do carro por 3 segundos completos antes de abri-la. Não era do tipo que ficava paralisado por nada. 6 anos de Faria Lima ensinavam contenção. Mas havia algo naquela mulher descendo a escada com o crepe vermelho no corpo e os brincos dourados e aquele andar que não estava pedindo licença para nada que fez com que os 3 segundos parecessem justificados. Ele abriu a porta. Boa noite, senhora. Renata entrou com um boa noite simples e se acomodou no banco traseiro do sedã escuro, olhando para a janela, enquanto a Rua Oriente ficava para trás. Geraldo ajustou o espelho retrovisor com o cuidado de quem não está ajustando o espelho retrovisor. No semáforo da Avenida Celso Garcia, ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Chefe,
Eu precisava te avisar. Rafael respondeu com um ponto de interrogação. Geraldo guardou o celular. Algumas coisas precisavam ser vistas, não explicadas. O Clube Paineiras ficava no Morumbi, e o caminho do Brás até lá atravessava São Paulo de um lado ao outro. O movimento da cidade mudando de textura conforme os bairros iam ficando mais silenciosos, as calçadas mais largas, as árvores mais antigas e mais altas. Renata olhava pela janela sem comentários, com aquela qualidade de presença que não precisava preencher silêncio. Geraldo notou isso. Anotou mentalmente. Quando chegaram à entrada do clube, havia carros enfileirados num processo de valet que funcionava com a eficiência de algo muito ensaiado. Geraldo parou no ponto certo. Renata esperou que ele abrisse a porta, não por cerimônia, mas porque estava terminando de prender um brinco que havia se soltado na curva da marginal. E desceu com a naturalidade de quem desce de carro toda noite de sábado. Rafael estava na entrada, terno escuro, gravata vinho, postura de quem está pronto para uma reunião difícil. Ele havia preparado mentalmente a cena das últimas 24 horas. A mulher chegando com algum vestido de cetim de mercado popular, cabelo mal resolvido, o tipo de desconforto visível que acontece quando alguém entra em território que não é o seu. Não por crueldade, ele havia se convencido disso. Por declaração, uma forma de dizer à família, a Beatriz, ao mundo organizado daquele salão, que ele não se importava mais com as regras deles. O carro parou. A porta abriu. Rafael percebeu que havia calculado errado, apenas quando a viu de fato. Não era o vestido. Bem, era o vestido. O vermelho escuro com o caimento que parecia ter sido projetado para aquele corpo específico, a fenda lateral que aparecia e desaparecia com o movimento, o acabamento que alguém com o olho treinado reconheceria imediatamente como trabalho feito à mão por alguém que sabia o que fazia. Mas não era só o vestido. Era a maneira com que ela desceu do carro sem olhar para ele imediatamente, terminando o que estava fazendo antes de dar atenção ao próximo item da lista. Era a postura que não estava performando nada. Era o sorriso que apareceu quando ela finalmente olhou para ele. Não de sedução, não de nervosismo. O sorriso de quem chegou onde precisava chegar e está pronta para o que vier. Renata Souza, ela disse, e estendeu a mão. Rafael apertou a mão de forma automática. Rafael Monteiro. Eu sei, ela disse, e caminhou em direção à entrada do clube como se conhecesse o caminho que não conhecia. Mas havia coisas que o corpo de Renata Souza sabia fazer independentemente de onde os pés já haviam estado. Rafael ficou um passo atrás, por meio segundo, antes de acompanhá-la. Geraldo, que havia observado a cena pelo retrovisor, respirou fundo e colocou o carro em movimento com o cuidado de quem está saindo de perto de algo que não se perturba. O salão do Paineiras tinha aquele tipo de luz que arquitetos de interiores chamam de quente, e que na prática significava lustres de cristal colocados na altura certa para fazer tudo parecer dourado, inclusive as pessoas. 200 cadeiras, mesas redondas com arranjos de flores brancas, o murmúrio de conversas em camadas que se misturava ao som discreto de um quarteto de cordas no canto esquerdo do salão. Havia um cheiro específico de ambiente climatizado caro, neutro, controlado, sem as imperfeições olfativas que lugares reais tinham. Renata e Rafael entraram juntos às 21h03. O que aconteceu nos segundos seguintes foi aquele tipo de coisa que as pessoas que estavam presentes descreveriam depois de formas diferentes, dependendo de onde estavam no salão, mas que todas convergiam para o mesmo fato central. Houve uma pausa. Não o silêncio completo dos filmes. A música continuou. Alguns garçons continuaram movendo-se. Mas aquela interrupção específica no padrão de conversação que acontece quando algo entra num ambiente
e não combina com o que o ambiente esperava. Só que o não combinar era no sentido errado do que Rafael havia planejado. Não era, olha que escolha estranha, era outra coisa completamente. Era o tipo de pausa que acontece quando algo é mais do que o contexto preparou as pessoas para receber. Dona Helena, a mãe de Rafael, estava a 12 metros da entrada, conversando com a esposa de um diretor de banco, quando percebeu o movimento de olhares. Ela virou. Viu o filho. Viu a mulher ao lado do filho. Caminhou na direção deles com a sobrancelha levemente arqueada, expressão que Rafael conhecia desde criança como sinal de processamento de informação inesperada. E parou a 2 metros, o passo interrompido por algo que ela não havia se preparado para encontrar. Do bar, a 15 metros, Beatriz estava de costas quando o namorado, Daniel, sempre Daniel, tocou levemente o braço dela com aquela qualidade de toque que significa, olha isso. Ela virou. Olhou para a entrada. Seus olhos encontraram Renata e ficaram lá por 20 segundos completos, sem desviar, com aquela expressão específica que Beatriz nunca havia conseguido esconder completamente. O reconhecimento involuntário de algo que ela não poderia catalogar imediatamente. Rafael via tudo isso com a parte do cérebro que havia aprendido a observar ambientes da mesma forma que lia planilhas. A cena que havia planejado estava acontecendo, mas de forma completamente invertida. Não havia constrangimento do tipo que havia imaginado. Havia constrangimento de outro tipo, e esse era inteiramente dele. Ele estava constrangido. Renata estava deslumbrante. E a diferença entre as duas coisas era a distância exata entre quem ele havia achado que era e quem ele estava descobrindo que talvez fosse. Dona Helena se recuperou em 2 segundos. Era mulher de muita escola. Recompôs o sorriso e caminhou os 2 metros que faltavam com a postura de anfitriã que exercia desde os 30 anos. Rafael beijou o filho no rosto. Então olhou para Renata com aquela avaliação rápida que mulheres de certos ambientes desenvolvem como segunda natureza. Roupa, postura, mãos, cabelo, e algo no resultado da avaliação fez a sobrancelha voltar ao lugar de forma quase imperceptível. Quase. Dona Helena, Rafael disse, essa é Renata Souza. Que prazer, Dona Helena disse, e a frase saiu com aquela inflexão específica que podia ser genuína ou protocolar, dependendo de quem ouvisse. Renata ouviu as duas coisas ao mesmo tempo e respondeu com o sorriso simples de quem não precisa decodificar subtexto para navegar uma sala. O prazer é meu, Renata disse. Parabéns pelo aniversário do seu marido. Que festa linda. Dona Helena piscou. Não de surpresa, não exatamente, mas com aquela expressão de quem atualizou uma expectativa em tempo real. Você conhece o Augusto? Não ainda, Renata disse, mas espero ter oportunidade. Havia algo na forma com que ela disse não ainda, a naturalidade, a ausência de qualquer cálculo visível, que fez Dona Helena olhar para o filho por meio segundo antes de dizer que precisava cumprimentar outros convidados. Rafael acompanhou a mãe com os olhos, enquanto ela se afastava e percebeu que não conseguia ler o que ela estava sentindo, o que era incomum. O jantar começaria em 40 minutos. Por enquanto havia o ritual do coquetel, grupos circulando, champanhe em taças longas, o tipo de conversa que começa em negócios e termina em golfe ou vice-versa. Rafael cumpria esse ritual havia 20 anos e o executava com a eficiência de um processo automatizado. Apertar mão, dizer nome, perguntar sobre setor, sair com timing adequado. Havia algo levemente mecânico nisso que ele nunca havia notado até ver Renata funcionando do lado oposto. Ela conversou com o maître durante 2 minutos enquanto esperavam. Não a conversa protocolar de quem está matando tempo. Uma conversa real, sobre o arranjo de flores das mesas, sobre a dificuldade de manter gérberas brancas firmes em ambiente climatizado por tantas horas.
O maître respondeu com um prazer específico que as pessoas têm quando alguém pergunta de verdade sobre o que elas sabem. Quando o homem se afastou, havia um sorriso no rosto dele que Rafael não havia visto nos 10 anos em que frequentava o clube. Você conhece flores? Rafael perguntou. Sei que Gérbera murcha rápido, Renata disse. Minha avó plantava no quintal. Seu Augusto Monteiro tinha 60 anos naquele dia e os carregava com a leveza de quem descobriu cedo que a idade é mais confortável quando você para de lutar com ela. Era um homem de estatura média, cabelos brancos bem cortados, mãos grandes que ele usava muito quando falava, herança de pai alfaiate de Bragança Paulista que ensinava com as mãos antes de ensinar com palavras. Havia chegado a São Paulo aos 22 anos com uma mala e uma Singer portátil que o pai havia dado como investimento. E 40 anos depois, tinha uma gestora de fundos como filho e um clube particular como endereço de aniversário. E olhava para tudo isso com o orgulho tranquilo de quem sabe exatamente o que custou cada centímetro. Ele encontrou Rafael e Renata às 21h40, quando circulava entre as mesas, cumprimentando convidados. Abraçou o filho com força genuína, o tipo de abraço que não havia sido ensaiado. Recuou um passo e olhou para a moça ao lado dele. Rafael fez a apresentação. Seu Augusto estendeu a mão grande de alfaiate. Renata apertou e disse, costureira do Brás, 8 anos. Seu Augusto ficou parado por um segundo antes de soltar uma risada curta e real. Filha de quem? De Eunice Souza. Minha mãe não costura mais. Artrite. Mas foi ela que me ensinou o ponto cru. Seu Augusto olhou para as mãos de Renata com o reconhecimento de quem procura sinais específicos. As marcas de agulha, o calejamento característico dos dedos indicadores, o jeito com que ela sustentava os próprios dedos levemente afastados, como quem está sempre a meio gesto de um trabalho. Então, olhou para o vestido dela com outros olhos. Passou o olhar pela costura lateral, pelo acabamento do decote, pela fenda. Você fez esse vestido, ele disse. Não era pergunta. Hoje de manhã, Renata disse. Seu Augusto sacudiu a cabeça devagar, com a expressão de quem está vendo algo que merece ser visto. Meu pai fazia paletó em 6 horas. Eu nunca consegui em menos de 8. Você tem mão rápida. Tenho mão treinada, Renata disse. É diferente. Seu Augusto gostou disso. Rafael observava o pai dele conversando com Renata sobre ponto inglês versus ponto cadeia, sobre a diferença entre tecido nacional e importado na queda final da peça, sobre por que o crepe francês não perdoa erro de corte. E havia algo naquela conversa que ele não havia visto o pai ter com ninguém no salão naquela noite. Uma conversa de igual para igual, não de classe para classe, não de dinheiro para dinheiro, de ofício para ofício. Seu Augusto perguntou onde ela tinha aprendido o decote que estava usando. Renata explicou. O ângulo calculado, a referência que havia tirado de uma foto de um ateliê romano que ela havia visto numa revista de um cliente 3 anos atrás e havia guardado mentalmente até ter o tecido certo para executar. Seu Augusto ouviu com aquela atenção específica de artesão que reconhece processo. Você é muito boa, ele disse simplesmente. Eu sei, Renata disse com a mesma simplicidade, sem falsa modéstia e sem arrogância. Seu Augusto riu de novo, mais longo dessa vez, e colocou a mão no ombro de Rafael enquanto se afastava para cumprimentar outros convidados. Essa moça tem mais ofício do que metade desse salão tem de currículo, disse para o filho em voz baixa, sem ser discreto o suficiente para que Renata não ouvisse. Ela ouviu. Não disse nada, mas o sorriso que apareceu foi o tipo que aparece quando algo confirma o que você já sabia sobre si mesmo. O jantar estava organizado em 10 mesas redondas de 20 pessoas cada, com um critério de disposição que Dona Helena havia passado dias organizando,
com a lógica de quem sabe que mesa e vizinho de jantar é política, tanto quanto afeto. Rafael e Renata ficaram na mesa 2, próxima à cabeceira, com o diretor financeiro de uma incorporadora, 2 sócios de uma gestora concorrente e os filhos adultos de amigos antigos da família que Rafael conhecia de nome e via 2 vezes por ano. O cardápio chegou em carta impressa. Renata leu com atenção real. Não o tipo de atenção performática de quem está cobrindo insegurança, mas o interesse genuíno de quem quer saber o que vai comer. Pediu o risoto de fungo com o mesmo critério com que escolhia tecido. Perguntou ao garçom qual era o ponto do arroz, se o fungo era hidratado na hora ou pré-preparado, se o parmesão era ralado fresco. O garçom, rapaz de uns 25 anos que provavelmente havia recebido mais perguntas técnicas nos últimos 30 segundos do que em toda a noite até ali, respondeu com visível prazer de quem sabe as respostas e raramente tem quem pergunte. Rafael pediu o mesmo. A conversa na mesa começou nos trilhos habituais. Mercado, taxa de juros, Copa América. Rafael respondia de forma adequada enquanto a maior parte da sua atenção estava depositada lateralmente em Renata. Ela ouvia as conversas ao redor com aquela capacidade específica de participar, quando tinha algo real a dizer, e ficar em silêncio quando não tinha, sem nenhuma das performances de pertencimento que a maioria das pessoas executa em ambientes onde se sentem avaliadas. O diretor financeiro da incorporadora, Henrique, cabelos grisalhos, relógio que Rafael reconheceu como referência de R$230 mil, perguntou a Renata, com aquele tom que não é grosseiro, mas tampouco é respeitoso, o que ela fazia. A forma da pergunta carregava o peso de quem espera uma resposta que confirme uma hipótese. Costureira, Renata disse, sem complemento. Henrique fez uma pausa de processamento. Ah, interessante. Tem 2 bilhões rodando no setor têxtil do Brás só em atacado, Renata disse, pegando a taça de água. Informal e formal. A maioria das pessoas que financiam esse mercado não conseguem pronunciar o nome das ruas. Henrique não respondeu imediatamente. Um dos sócios da gestora concorrente, mais jovem, com aquele tipo de atenção aguçada que Rafael reconhecia em quem faz análise de risco como segunda natureza, se inclinou levemente na cadeira. Você tem dados sobre isso? O homem perguntou. Tenho 8 anos de observação de campo, Renata disse, que vale mais do que dado sem contexto. Rafael observou o sócio. Leonardo se lembrava agora. Abrir um sorriso que não era protocolar. A conversa na mesa mudou de trilho sutilmente, como trem que encontra um desvio mais interessante. O risoto chegou às 22h15. O fungo estava hidratado em vinho branco, o arroz no ponto entre firme e cremoso, que é o único ponto que importa. O parmesão ralado grosso por cima, com aquele cheiro específico de lácteo curado, que Renata associou imediatamente à padaria perto do ateliê, que vendia queijo importado às cestas. Ela comeu com atenção. Não a atenção ostensiva de quem está demonstrando o que aprecia, mas o silêncio genuíno de quem está realmente presente no que está fazendo. Rafael comeu menos do que deveria, porque estava olhando para ela com mais frequência do que havia planejado. Havia 3 horas. Ele havia chegado ao clube preparado para uma cena específica. A estranheza calculada, o olhar da família, a declaração implícita de desengajamento com as expectativas de todos ali. O que havia encontrado era uma cena completamente diferente, e a diferença não estava em Renata, estava nele. Ela era exatamente quem era. Costureira do Brás, filha de Eunice, 29 anos, tecido vermelho feito de manhã. E esse quem ela era estava navegando aquele salão com mais naturalidade do que a maioria das 200 pessoas que haviam passado anos aprendendo a navegar salões exatamente como aquele. A natureza não vinha de familiaridade com o ambiente. Vinha de familiaridade com ela mesma.
Rafael percebeu isso apenas quando o risoto esfriou no prato e ele precisou forçar a atenção de volta para a comida. Dona Helena passou pela mesa às 22h45 para verificar se tudo estava bem. O tipo de circulação que ela fazia metodicamente durante festas, e parou por um momento ao ouvir Renata contando a Dona Cristina, esposa do sócio da gestora, sobre uma cliente que havia pedido bainha de 3 centímetros numa saia longa e havia mudado de ideia 4 vezes ao longo de 2 semanas. Cada mudança acompanhada de justificativa elaborada, até que na 5ª vez a própria cliente havia rido de si mesma e dito: "Costura o que você achar melhor, Renata. Você sabe mais do que eu." Dona Cristina estava rindo com o abandono específico de quem reconhece experiência própria em história alheia. Dona Helena ficou parada por um momento. Então ela também riu. Um sorriso que Renata não viu, mas Rafael sim, e que o filho identificou como expressão que a mãe reservava para situações que não havia previsto e que havia gostado de não prever. Às 23h30, quando o bolo havia sido cortado e os brindes feitos, e o salão havia relaxado no ritmo de fim de festa, grupos menores, conversas mais longas, algumas cadeiras puxadas para formar círculos informais, Rafael e Renata estavam do lado de fora da porta lateral do salão, numa varanda com vista para o jardim do clube. Ela havia saído para tomar ar fresco e ele havia seguido sem que ela pedisse ou esperasse. O jardim embaixo estava escuro, exceto pelas luminárias de chão que iluminavam a grama de baixo para cima, criando sombras invertidas das árvores antigas. Havia silêncio real ali fora, do tipo que São Paulo raramente oferecia. Apenas o som distante do trânsito na marginal, muito longe. Renata estava de costas para ele, de frente para o jardim, os braços levemente cruzados. Não era postura fechada, era a postura de quem está pensando. "Seu pai é uma pessoa muito boa", ela disse, sem virar. "É", Rafael concordou. "Filho de alfaiate que vira CEO de gestora de fundos. É uma história de muita coisa." Ela pausou. "Mas também de muita coisa que fica para trás." Rafael ficou quieto. Ele falou sobre o pai dele com um orgulho diferente do que falou sobre a gestora. Renata continuou, ainda de frente para o jardim. Quando falou do ateliê do avô, a voz mudou. Fica mais lenta. As pessoas ficam mais lentas quando estão em casa. Rafael ficou parado por um momento. "Você repara em muita coisa. Meu trabalho é olhar para detalhe", ela disse. E havia algo nessa frase que não era modéstia e não era orgulho. Era descrição precisa de função. Milímetro errado na bainha aparece. 3 milímetros errados na costura lateral desmonta o caimento inteiro. Você aprende a ver o que não está fechado. Havia algo no ar ali fora que tornou a pergunta que Rafael fez a seguir menos calculada do que as coisas que ele normalmente dizia. "Você estava nervosa para vir?" Renata virou levemente o rosto de perfil. "Por que estaria? 200 pessoas que você não conhece, ambiente diferente do seu." Ela ficou quieta por um segundo. "Diferente não é ameaçador", ela disse. "Desconhecido é só desconhecido. Eu continuo sendo quem eu sou aqui dentro ou na Rua Oriente." Fez uma pausa. "Você estava nervoso?" A pergunta chegou de forma direta, sem ser agressiva. Apenas a qualidade de quem espera a resposta real. "Sim", Rafael disse. Ela virou completamente para olhá-lo pela primeira vez desde que saíram do salão. Havia algo no olhar dela que não era julgamento. Era pior do que julgamento, de certa forma. Era compreensão. "Por causa da sua ex-esposa?" ela perguntou. Rafael não respondeu imediatamente, e o não responder foi a resposta. Renata olhou para ele por mais um segundo, então voltou a olhar para o jardim. "Ela ficou olhando para mim por 20 segundos quando entramos", disse, com a neutralidade de fato observado. "Mas olhava para você." Rafael não disse nada.
Pessoas olham para o que ainda importa, Renata disse simplesmente, e não havia crueldade nem consolo na frase. Era apenas a coisa verdadeira, dita com o mesmo critério com que se diz que fungo hidratado em vinho fica melhor do que fungo hidratado em água. Rafael ficou olhando para o jardim por um longo momento. Então, pela primeira vez em muito tempo, em quanto tempo ele não saberia dizer, mas muito, ele respirou fundo sem que o ar fosse imediatamente convertido em cálculo ou estratégia. Apenas respirou. Pela primeira vez em 2 anos, o silêncio ao lado de alguém não parecia vazio. Ele percebeu isso apenas quando a porta lateral do salão abriu e Leonardo saiu procurando Rafael para uma conversa sobre fundo imobiliário. E a sensação de interrupção que Rafael sentiu foi desproporcional ao que a situação justificava. A conversa com Leonardo durou 11 minutos. Rafael respondeu com a competência automática de quem pode falar sobre alocação de capital com parte do cérebro, enquanto o restante está em outro lugar completamente. Leonardo notou a distração. Era bom em notar coisas. Era por isso que Rafael o respeitava profissionalmente, mas teve o bom senso de não comentar. Quando voltaram ao salão, Renata estava conversando com seu Augusto e mais 2 convidados numa roda informal perto da mesa de doces, e Rafael ficou parado a 6 metros por um momento antes de se aproximar. O pai estava contando sobre o ateliê do avô em Bragança, a Singer num quarto de fundos. Os clientes que chegavam com tecido comprado na cidade e saíam com terno 3 dias depois. A régua de madeira manchada de giz que o avô usava há 30 anos e que seu Augusto ainda guardava numa gaveta em casa. Renata ouvia com o tipo de atenção que não está esperando a vez de falar. Quando seu Augusto terminou, ela disse que a régua de giz era o utensílio que mais identificava a costureira antiga, que toda profissional que aprendera antes dos anos 90 tinha uma, e que as novas gerações usavam fita métrica digital e perdiam algo no processo, não na medida, mas no tato, no entendimento do tecido como coisa viva que precisa ser sentida antes de ser marcada. Seu Augusto bateu a palma da mão na própria coxa. Exatamente isso, exatamente. Apontou para ela como quem reconhece aliado. Esse é o problema. A geração que aprendeu com máquina não aprendeu com mão. Um dos convidados ao lado, homem de uns 55, gravata frouxada na hora errada, disse com aquele tom de quem acha que está sendo espirituoso. Mas no fim é tudo sobre eficiência, não? Tecnologia avança, artesão se adapta ou fecha. Renata olhou para ele com calma. O mercado percebe que eficiência sem autenticidade não tem margem, ela disse. Produto artesanal do Brás exporta para Milão. Produto industrial do mesmo bairro vende no Brás mesmo. A questão não é adaptação. É entender o que você tem e para quem. O homem não respondeu. Seu Augusto olhou para Rafael com uma expressão que o filho leu imediatamente. Era a mesma expressão que o pai fazia quando Rafael, aos 14 anos, disse algo na mesa do jantar que surpreendeu o mais velho. Uma mistura de orgulho e o leve desconforto de quem percebe que a conversa passou para um nível que ele não havia previsto. Rafael percebeu algo naquele momento que não soube formular completamente, que havia levado Renata àquele salão esperando que o ambiente a diminuísse, e o ambiente estava fazendo o movimento oposto. Não porque ela estava performando adequação, porque ela não estava performando nada. E a ausência de performance naquele salão cheio de performances caríssimas e bem ensaiadas era a coisa mais perturbadora que Rafael havia encontrado em muito tempo. Às 0h20, a festa começava a desacelerar. O quarteto de cordas havia parado, o volume das conversas havia baixado, alguns convidados já se despediam em grupos. Rafael encontrou Beatriz uma vez durante a noite. Não buscou, aconteceu num corredor estreito entre o salão e o banheiro, e os 2 segundos que se seguiram foram os 2 segundos mais neutros que já haviam compartilhado desde o divórcio. Ela disse, "Boa noite, Rafael."
com uma voz que não tinha mais o peso que costumava ter. Ele disse boa noite de volta e continuou andando. E percebeu, no corredor de caminho de volta ao salão, que havia pensado menos em Beatriz naquela noite do que em qualquer outra noite dos últimos 2 anos. Que havia passado 3 horas observando outra pessoa e não havia sobrado espaço para a narrativa antiga. Não era sobre Renata. Não exatamente, não ainda. Era sobre o espaço que ela havia ocupado sem pedir permissão, simplesmente existindo com uma completude que deixava pouco ar para o vazio habitual. Ele voltou à mesa. A saída foi às 0h40. Rafael se despediu do pai com um abraço que seu Augusto segurou por 1 segundo a mais do que os abraços de chegada. E o pai cochichou, "Feliz aniversário meu", em voz baixa. Piada antiga dos dois, do tempo em que Rafael era criança e achava que festa de pai era festa de filho também. Rafael riu, e o riso foi genuíno. Dona Helena beijou os dois na saída, Rafael e depois Renata, com a cerimônia que ela aplicava a todo mundo, mas com uma pausa mínima antes do beijo em Renata, que Rafael leu como ajuste de expectativa ainda em processamento. Eles saíram juntos pelo corredor de mármore, pelo hall principal, pela porta de vidro que o segurança abriu antes que Rafael chegasse. Gesto automático de clube que reconhece membro. E então estavam na calçada na frente do Paineiras, com o ar de madrugada de São Paulo, chegando depois de 3 horas de ambiente controlado. Rafael chamou Geraldo pelo celular. Geraldo disse que chegaria em 2 minutos. Eles ficaram em silêncio por um momento. A rua estava quase vazia. Um carro passou devagar. As árvores antigas do clube projetavam sombras longas sob as luminárias da rua. Rafael olhou para ela. Havia preparado algo para dizer durante as últimas 2 horas, e a versão que havia preparado era mais suave, mais calculada, do tipo que preserva a posição de quem fala, enquanto aparentemente assume responsabilidade. Mas ali na calçada, às 0h53, depois de uma noite que não havia corrido conforme planejado em nenhuma dimensão, o que saiu foi mais direto. "Eu te contratei esperando que você fosse diferente", ele disse. Renata parou. Virou para ele com aquela qualidade de atenção que ele havia notado desde o início. Total, sem dispersão. "Diferente como?", ela disse. "Mais ridícula?" Rafael não respondeu. Havia resposta para isso, mas nenhuma que ele pudesse formular, sem se aprofundar no que havia feito, e ele ainda não estava pronto para aprofundar completamente. Renata ficou olhando para ele por 1 segundo. Não havia raiva na expressão dela. Havia algo pior, mais limpo, mais difícil de desviar. Havia clareza. "Eu não sei quem te disse que podia pagar para humilhar alguém", ela disse, a voz firme sem ser alta, com a qualidade de quem está dizendo coisa que precisava ser dita e está sendo dita no tom exato que merece, nem mais, nem menos. "Mas eu vim aqui porque minha mãe precisa de exame. Fiz meu trabalho." Uma pausa mínima. "Boa noite." Ela pegou o celular, abriu o aplicativo, chamou o Uber ali mesmo na calçada, com os movimentos diretos de quem sabe o que está fazendo. O carro apareceu em 3 minutos. Um Gol prata, que parou exatamente onde ela estava. Ela abriu a porta, entrou. Rafael ficou parado. O Gol ficou parado por 4 segundos após ela entrar. O tempo de alguém verificar o destino, o tempo de alguém colocar alguma coisa no banco do passageiro. Então o carro foi embora. Geraldo chegou 40 segundos depois. Abriu a porta traseira para Rafael, que entrou devagar. No banco traseiro havia um envelope, o que havia ficado no assento com o dinheiro, e junto ao envelope, um bilhete dobrado em 4. Rafael abriu. A letra era firme, inclinada levemente para a direita, com a precisão de quem escreve pouco, mas escreve com intenção. "Guarda o seu dinheiro. Não preciso ser paga para ser quem eu sou." Ele ficou com o bilhete na mão por um momento. Então ficou com ele por mais tempo.
Geraldo dirigia sem falar, como fazia quando o silêncio era necessário, e São Paulo passava do lado de fora da janela com a indiferença específica da cidade às de manhã. Luzes abertas, em janelas de apartamentos de pessoas que ele nunca conheceria. O asfalto molhado de chuva que havia caído enquanto eles estavam no salão. A cidade continuando seu processo independentemente do que acontecia dentro dos carros que a atravessavam. Rafael olhou para o envelope com os R$ 3.500 por um longo momento. Depois, olhou para o bilhete de novo. Depois, ficou olhando para a janela sem ver nada em particular, com aquela sensação específica de quem acaba de ser mostrado algo sobre si mesmo que não pode ser devolvido ao lugar onde estava antes de ser mostrado. Geraldo não disse nada. Sabia quando falar e quando não falar, e esse era definitivamente momento de não falar. Quando chegaram ao apartamento da Faria Lima às 1h20 da manhã, Rafael entrou no elevador com o envelope na mão e o bilhete no bolso. O apartamento era o que sempre era, 200 metros quadrados de silêncio organizado, vista para São Paulo inteira, tudo no lugar certo. Ele foi até a janela, com a roupa de festa ainda no corpo, e ficou olhando para as luzes por um tempo que não mediu. A cidade pulsava lá embaixo, com aquela energia que não descansava. Em algum lugar do outro lado de São Paulo, numa direção que ele não conseguia precisar, mas que era leste, havia uma rua chamada Oriente, um sobrado de 40 metros quadrados, uma mulher que havia chegado em casa e provavelmente estava dormindo com a serenidade de quem havia feito exatamente o que era e não deveria nada a ninguém. Rafael ficou na janela por 40 minutos. Depois foi se deitar. E o sono que veio foi o sono inquieto de quem tem muito o que processar. Os 11 dias seguintes foram os 11 dias mais incômodos que Rafael havia passado desde a descoberta da traição, e a qualidade do desconforto era completamente diferente. A traição havia doído como ferida externa, aguda, localizável, com narrativa clara de vítima e culpado. Isso era diferente. Era o desconforto difuso de quem recebeu espelho sem pedir e não consegue parar de olhar para o que foi mostrado. Ele trabalhou com a mesma eficiência. Os relatórios saíram no prazo. As reuniões aconteceram. O portfólio foi rebalanceado com a precisão de sempre. Mas havia algo que havia mudado na qualidade do silêncio do escritório branco, e Rafael não conseguia identificar exatamente o que era, até que identificou. O silêncio sempre havia sido neutro. Agora era acusador. Não havia feito nada ilegal. Não havia machucado fisicamente ninguém. Havia pagado pelo serviço combinado e o serviço havia sido devolvido com juros de dignidade. Mas havia algo que seu Augusto havia dito na calçada. O pai havia presenciado a saída, Rafael soubera depois, da janela do salão. E que havia chegado 2 dias depois por mensagem, porque seu Augusto usava mensagem de texto para as coisas importantes. Essa é a mulher mais elegante que entrou nesse clube em anos. E você tentou usá-la como peça. Envergonha seu sobrenome. Rafael leu a mensagem na manhã de segunda-feira, releu na quinta e no domingo seguinte ainda estava no topo do aplicativo porque ele não havia conseguido arquivá-la. Envergonha seu sobrenome. Seu Augusto não havia dito isso com crueldade. Havia dito com a precisão tranquila de quem diz a verdade, porque ama a pessoa para quem está dizendo. Rafael conhecia a diferença. Havia aprendido a diferença, observando o pai durante 37 anos. E o peso da frase não estava na palavra envergonha. Estava no seu sobrenome, que carregava dentro dele todo o peso da Singer portátil, da régua de giz, das mãos grandes de alfaiate que haviam construído tudo o que havia antes do fundo de 420 milhões. No 11º dia, numa terça-feira de manhã, Rafael entrou no carro e disse a Geraldo: Brás, Rua Oriente. Geraldo não perguntou o número.
Havia guardado o endereço desde a sexta-feira anterior, com a descrição de quem guarda coisas que podem ser necessárias. A Rua Oriente, às 10 da manhã de terça, tinha um movimento específico do braço comercial em horário de pico, carrinhos de carga atravessando a rua, rolos de tecido empilhados nas calçadas, na frente dos atacados, o cheiro de café de padaria misturado com o cheiro sintético de tecido novo, vozes em volume alto que não eram brigas, eram o tom natural de quem trabalha num ambiente barulhento. O sedã escuro de Rafael parou num espaço entre duas barracas e Geraldo ficou no carro enquanto Rafael desceu. O sobrado de número 142 tinha a fachada de tijolo à vista que a maioria dos sobrados daquela rua tinha, com uma plaquinha na porta do andar de cima, feita à mão em letra cuidadosa. Ateliê RS. Alterações e costura sob medida. Rafael olhou para a plaquinha por um segundo antes de subir os 5 degraus de concreto e bater na porta de madeira. Nenhuma resposta imediata. O som de máquina de costura chegava do andar de cima. Ele bateu de novo, mais forte. O som da máquina parou. Passos. A porta abriu. Era Dona Eunice. Rafael soube imediatamente pela semelhança nos olhos escuros e na postura, com um avental de tecido xadrez e expressão de quem estava no meio de algo e não havia esperado visita. Ela olhou para ele com a avaliação direta que algumas pessoas têm quando não precisam de mediação social para processar o que estão vendo. Eu gostaria de falar com Renata, Rafael disse. Dona Eunice ficou olhando para ele por 3 segundos. Você é o homem da festa, ela disse. Não era pergunta. Sou. Ela ficou mais 2 segundos. Depois abriu a porta e disse, sobe. Rafael subiu a escada estreita de madeira que rangia no 2º e no 4º degrau. Chegou ao ateliê e Renata estava de costas numa das bancadas, alinhando uma barra com alfinetes com a concentração de quem está no meio de medição. A máquina estava desligada, mas as mãos continuavam o trabalho manual com o mesmo ritmo. Ela não virou imediatamente. Terminou de fixar o último alfinete antes de pausar, limpar as mãos no avental pendurado na cadeira e então virou. Quando viu, o rosto não demonstrou surpresa. Era a expressão de alguém que talvez houvesse pensado nessa possibilidade e estava agora verificando se a realidade correspondia ao que havia imaginado. Ela esperou. Eu vim pedir desculpa de verdade, Rafael disse. Não por obrigação. Renata continuou esperando. Havia algo naquele silêncio que não era hostil. Era o silêncio de quem está ouvindo de verdade, que é diferente do silêncio de quem está esperando a vez de responder. Rafael continuou. Eu passei 2 anos construindo distância de tudo que era real. Cada decisão virou gestão de risco, cada pessoa virou variável. Ele parou porque a frase seguinte custou mais do que as anteriores. Eu usei você como instrumento de uma guerra que não tinha mais sentido. Isso foi errado, não foi falta de educação. Foi falta de humanidade. O ateliê ficou quieto por um momento. Do lado de fora, o barulho da Rua Oriente continuava. Carrinho de carga, buzina distante, voz de vendedor. Mas ali dentro havia aquela qualidade de silêncio que existe em espaços onde se trabalha com atenção. Renata olhou para ele por um longo segundo. Então disse, obrigada por dizer isso. Uma pausa. Agora eu preciso que você saia. Rafael não disse nada. Volte na quinta-feira, ela disse, com resposta para uma pergunta. Ele esperou. Renata cruzou os braços levemente, não postura fechada, postura de quem está formulando com cuidado. Por que o filho de seu Augusto, que era filho de alfaiate, comanda 420 milhões e nunca investiu 1 centavo no Brás, onde alfaiates e costureiros morrem de fome? A pergunta chegou sem raiva, chegava pior do que com raiva, com a qualidade limpa de coisa que merecia resposta real. Rafael ficou parado por um momento, então disse, quinta-feira. Ela não respondeu.
Voltou para a bancada, pegou os alfinetes onde havia parado e recomeçou o trabalho. Rafael desceu a escada, cumprimentou Dona Eunice com um aceno que ela recebeu com uma expressão neutra que continha a avaliação em andamento e saiu para a Rua Oriente. Geraldo estava encostado no carro, olhando para o movimento da rua. Quando viu Rafael se aproximar, abriu a porta sem comentário. Rafael entrou e ficou olhando pela janela enquanto o Brás passava. As araras de roupa na calçada, os rolos de tecido empilhados até o teto nas lojas abertas, o movimento de pessoas carregando sacolas e peças e caixas com a energia específica de quem trabalha num lugar onde o trabalho é visível e físico e urgente. Para ali 1 segundo, Rafael disse. Geraldo parou o carro. Rafael ficou olhando pela janela por 2 minutos. 420 milhões. Filho de alfaiate. Nunca. A pergunta de Renata havia feito o que as melhores perguntas fazem. Não tinha resposta fácil. E a ausência de resposta fácil era ela mesma a resposta. Os 2 dias entre terça e quinta foram os 2 dias mais produtivos que Rafael havia tido em anos. E a produtividade era de tipo completamente diferente da que ele conhecia. Não era a produtividade das planilhas e dos relatórios, era a produtividade de quem está tentando entender algo que não pode ser entendido com os instrumentos habituais. Ele começou na terça à tarde, ainda no carro voltando do Brás, ligando para a analista de investimentos alternativos da Monteiro Capital. Camila, 32 anos, a pessoa do time que Rafael mais respeitava, precisamente porque ela nunca concordava por protocolo. Pediu um mapeamento do setor têxtil do Brás, volume de negócios formal e informal, número de ateliês independentes, perfil de renda dos trabalhadores autônomos, acesso a crédito, taxa de fechamento de negócios nos últimos 5 anos. Para quando? Camila perguntou. Amanhã à tarde. Silêncio de 2 segundos. Rafael, isso é... Amanhã à tarde. Ele repetiu, sem rispidez, com a firmeza que ela conhecia como sinal de que a instrução era real e definitiva. O levantamento chegou na quarta à tarde em 23 páginas. Rafael leu tudo. Depois leu de novo marcando partes com caneta. Hábito que havia abandonado anos atrás, quando passou a ler tudo em tela, e que voltou naquele momento com a naturalidade de algo que havia apenas ficado guardado. Os números confirmavam o que Renata havia dito na mesa do jantar com a autoridade de 8 anos de observação de campo. Havia um ecossistema inteiro de trabalhadores têxteis autônomos no Brás, com capacidade produtiva real, qualidade de produto documentada por exportações para a Europa e Ásia, e acesso a crédito que variava entre precário e inexistente. Ateliês fechavam não por falta de habilidade, mas por falta de capital de giro para atravessar entre safras. Costureiras com 20 anos de ofício tomavam empréstimo em agiotas para comprar tecido de temporada. Rafael ficou olhando para esse número específico por um longo momento. 47% dos ateliês independentes do Brás haviam fechado nos últimos 8 anos. Não por incompetência, por falta de acesso ao sistema financeiro que ele operava todos os dias com a fluidez de quem bebe água. Havia algo que ele havia feito durante toda a carreira, identificar oportunidade de alocação de capital onde outros não olhavam. E havia uma ironia tão grande naquele dado que ela chegava com a qualidade de piada que dói demais para ser engraçada. Ele havia passado 15 anos encontrando valor oculto em ativos que o mercado ignorava. E havia um ecossistema inteiro de valor real a 40 minutos do seu escritório, que ele nunca havia olhado porque não estava dentro da moldura do que ele havia decidido, sem perceber que merecia atenção. Filho de alfaiate. Nunca. Na quarta à noite, Rafael ligou para o jurídico e pediu modelagem de estrutura para fundo de impacto com participação nos lucros. Não filantropia, não RSE corporativa, não dedução fiscal disfarçada de generosidade. Modelo de negócio real,
com capital de risco real, com retorno real e gestão compartilhada. O advogado perguntou para qual setor. Rafael disse têxtil artesanal. O advogado disse que precisaria de algumas semanas para a estrutura completa. Rafael disse que precisava de rascunho para quinta de manhã. O rascunho chegou às 7h40 da manhã de quinta. Rafael passou 2 horas revisando, ajustando, marcando o que não fazia sentido e o que precisava ser refeito. Às 10h30 tinha uma proposta, não definitiva, não polida, mas real. Fundo de R$2 milhões para financiamento de ateliês artesanais no Brás, modelo de participação nos lucros com prazo de retorno de 5 anos, critérios de elegibilidade baseados em qualidade de ofício e não em garantias de ativo fixo, gestão operacional a ser definida com pessoa que conhecesse o setor de dentro. Às 11 da manhã, Geraldo parou o carro na Rua Oriente. Renata estava atendendo uma cliente quando Rafael chegou. Uma mulher de uns 40 anos, com um vestido de festa que precisava de ajuste no busto, que Renata estava alfinetando com aquela precisão específica de quem faz 8 medições antes de fazer um corte. A cliente olhou para Rafael com a curiosidade natural de quem está num espaço pequeno e encontra presença inesperada. Renata não olhou imediatamente. 5 minutos, ela disse para Rafael, sem parar o que fazia. Rafael se sentou na cadeira plástica laranja que havia do lado da porta. A única cadeira disponível no ateliê, do tipo que existe em toda a sala de espera improvisada do Brasil, com um encosto levemente torto de uso, e esperou. Dona Eunice apareceu da cozinha com uma xícara de café que colocou na bancada perto de Rafael, sem dizer nada, com a informalidade de quem decide, sem fazer cerimônia, que alguém merece café. Rafael olhou para a xícara, para Dona Eunice, e disse obrigado. Ela assentiu e voltou para a cozinha. Ele bebeu o café. Era café coado, forte, com um amargor específico que cafeteiras de coador de pano produzem e que nenhum expresso de máquina de R$18 mil havia conseguido replicar no escritório da Faria Lima. A cliente saiu 10 minutos depois, com o vestido embrulhado e a promessa de terça-feira. Renata virou para Rafael com as mãos no avental e a expressão de quem está pronta. Você trouxe resposta, ela disse. Trouxe pergunta de volta, ele disse. E proposta. Renata puxou a segunda cadeira, de madeira mais velha do que a plástica, com a tinta descascada num canto do assento, e sentou do outro lado da bancada. Rafael tirou o envelope com o rascunho impresso e colocou sobre o feltro verde. Ela pegou as páginas sem pressa. Começou a ler. Rafael ficou quieto. Havia aprendido, em 15 anos de negociações, que o silêncio de quem lê documento sério não deve ser preenchido. Qualquer fala durante esse silêncio é ansiedade disfarçada de utilidade. Então ficou quieto de verdade, com o café acabando na xícara, e olhou para o ateliê enquanto esperava. Era um espaço de trabalho de verdade. Não havia nada ali que fosse decoração. Cada coisa tinha função, e a função de cada coisa era visível. Os rolos de tecido na prateleira organizados por tipo. As tesouras na fileira acima da bancada em tamanhos diferentes. A máquina de overlock com o fio azul que ainda estava passado do trabalho anterior. Os moldes de papel pardo pendurados na parede com a identificação de cada cliente escrita no canto em letra pequena. Havia uma planta na janela. A única coisa que não tinha função técnica imediata, numa latinha de leite condensado reutilizada como vaso, com as folhas voltadas para a luz da manhã. Renata leu por 40 minutos. Rafael soube que eram 40 minutos porque olhou para o relógio aos 20. Esperou mais, olhou de novo. Ela não fez anotação durante a leitura, apenas passou as páginas com calma, voltando em alguns pontos, relendo parágrafos específicos com a concentração de quem está testando estrutura. Quando terminou,
colocou as páginas sobre a bancada e ficou olhando para elas por um momento antes de olhar para ele. Você respondeu a pergunta? Ela disse. Tentei, Rafael disse. Não é resposta suficiente. Ele ficou olhando para ela. A pergunta não era sobre fundo de investimento, Renata disse, com a voz cuidadosa de quem quer ser entendida com precisão. Era sobre por que você nunca olhou. Proposta resolve o futuro, não explica o passado. Rafael respirou fundo, porque é mais fácil ver oportunidade onde o sistema já te ensinou a olhar. Brás não aparece em relatório de gestora. Costureira autônoma não tem CNPJ, não tem garantia, não tem rating de crédito. O sistema financeiro não enxerga o que não pode medir. E eu operei dentro do sistema sem questionar o que ele escolhia não medir. Pausa. Isso é negligência. Não é ignorância inocente. Renata ficou olhando para ele por um longo segundo. Havia algo na expressão dela que não era aprovação. Era reconhecimento. A diferença entre as duas coisas era importante. Tá, ela disse. Pegou as páginas de novo e uma caneta que estava na bancada. Então agora eu leio de novo e te digo o que não funciona. Ela leu de novo por mais 20 minutos. Dessa vez com a caneta fazendo marcações. Não correndo, não hesitando, com a segurança de quem está no próprio território. Rafael observava as marcações aparecendo nas margens com aquela mistura específica de desconforto e respeito que ele havia sentido poucas vezes na vida. O desconforto de ter trabalho revisado por alguém que sabe o que está fazendo e o respeito por essa qualidade de saber. Quando terminou a segunda leitura, ela colocou a caneta na bancada e disse: muda aqui, aqui e aqui. Apontou 3 pontos específicos. O primeiro, o critério de elegibilidade baseado em tempo de operação do ateliê excluía costureiras que haviam fechado e reaberto, o que acontecia frequentemente por razões de caixa, não de competência. Critério correto seria baseado em portfólio de trabalho verificado, não em continuidade formal. O segundo, o prazo de carência de 12 meses antes do primeiro retorno era insuficiente para o ciclo real do setor. Moda tinha sazonalidade e 12 meses pegava apenas uma alta temporada. Precisava de 18 no mínimo para ver ciclo completo. O terceiro, a cláusula de gestão operacional, estava redigida de forma que concentrava a decisão de alocação nos gestores do fundo, com consulta ao gestor de campo. Consulta não era gestão. Se a proposta era real, a gestão operacional precisava ter poder de decisão sobre a alocação dentro dos ateliês, não apenas função consultiva. E a gestão fica comigo, ela disse. Rafael ficou olhando para ela. Eu conheço esse mercado, Renata disse, sem agressividade, com a mesma precisão com que havia dito eu sei quando seu Augusto a elogiou no salão. Conheço as costureiras, conheço os fornecedores, conheço os ciclos, conheço quem tem capacidade e quem vai usar o capital errado. Você tem o dinheiro e o modelo financeiro. Eu tenho o conhecimento operacional que o modelo precisa para não desperdiçar o dinheiro. Era a frase mais longa que ela havia dito para ele em qualquer uma das vezes que haviam se encontrado. Havia saído com a qualidade de coisa que havia sido pensada com cuidado, não improvisada, não reativa, formulada. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois disse: os 2 primeiros pontos eu concordo. O terceiro precisa de estrutura jurídica específica para funcionar. Não é impossível, mas precisa ser redigido com cuidado para proteger os 2 lados. Então redige com cuidado, Renata disse. Concordo, Rafael disse. Renata ficou olhando para ele com aquela expressão de verificação que ele havia aprendido a reconhecer. Não desconfiança, avaliação. Depois, assentiu uma vez, com a brevidade de quem fecha acordo e passa para o próximo item. Eu vou precisar de espaço maior, ela disse. 40 metros não comporta 7 costureiras. Qual é o tamanho que precisa?
120, 140 metros. Andar térreo, porque maquinário pesado não sobe bem em escada. Rua com fluxo de cliente, não beco. Tem preferência de rua? Aqui no Brás, não mudo o ateliê de bairro. Entendido. Dona Eunice apareceu na porta do ateliê naquele momento com uma bandeja com 2 copos de suco de laranja, natural, com pedaços de polpa, colocou sobre a bancada entre os dois com a naturalidade tranquila de quem alimenta pessoas que estão trabalhando e voltou sem dizer nada. Renata pegou o copo, Rafael pegou o outro. O suco estava levemente ácido, feito com laranja de verão, com aquela temperatura de coisa tirada da geladeira há 2 minutos. Rafael bebeu e ficou olhando para o copo por 1 segundo. E havia algo naquele momento. A cadeira plástica torta, o feltro verde da bancada, o suco de laranja, o ateliê com cheiro de tecido e café, que era completamente diferente de qualquer ambiente onde ele havia tomado decisões de capital nos últimos 15 anos. E que era, precisamente por isso, a decisão que ele estava mais certo de estar tomando. O fundo nasceu 3 semanas depois, com a estrutura jurídica que o advogado levou 10 dias para redigir direito e que Renata leu 2 vezes antes de assinar com a mesma calma com que havia lido a proposta inicial. O espaço na Rua Oriente demorou mais, 1 mês e meio para encontrar o térreo certo, negociar o aluguel, reformar o piso que estava irregular, instalar a rede elétrica que o maquinário pesado exigia. Rafael apareceu na obra uma vez durante a reforma, num sábado de manhã, e ficou 20 minutos olhando para o espaço vazio, imaginando o que viria. Renata estava lá também, discutindo o posicionamento de tomadas com o eletricista, e não percebeu imediatamente que ele havia chegado. Quando percebeu, não demonstrou surpresa. A tomada de força fica melhor naquela parede, disse, apontando para a lateral esquerda. A máquina de overlock precisa de 220, mas a de costura reta funciona em 110. Se colocar tudo junto, vai ter que usar adaptador. Rafael não sabia nada sobre tomadas de força. Confia no eletricista? Conheço ele há 5 anos, Renata disse. Ele sabe o que faz, mas gosta de economizar metro de fio. Rafael ficou olhando para o espaço vazio, enquanto ela voltava para a conversa com o eletricista. Havia algo ali, no espaço vazio, no cheiro de cimento da reforma, na luz entrando pela janela da frente, que tinha a qualidade específica de coisa que vai ser real em breve. Não promessa, coisa concreta em processo de se tornar. O ateliê abriu numa segunda-feira de outubro, sem cerimônia formal, porque Renata havia dito que inauguração com discurso não produzia nada, e o melhor jeito de abrir um ateliê era começando a trabalhar. As 7 costureiras chegaram às 8 da manhã. Mulheres entre 22 e 51 anos, todas do Brás ou de bairros adjacentes, todas com ofício real verificado por Renata ao longo das semanas anteriores, com o rigor de quem não terceiriza julgamento de qualidade para nenhum sistema externo. Havia Cida, 48 anos, que havia fechado o próprio ateliê 2 anos antes, quando o marido adoeceu e o caixa não aguentou 3 meses sem receita. Havia Priscila, 22 anos, que havia aprendido com a avó e nunca havia tido capital para sair de alteração e entrar em criação própria. Havia Fernanda, 35, que costurava há 15 anos e nunca havia conseguido empréstimo bancário porque a ateliê informal não tinha garantia para oferecer. Rafael apareceu às 10. Ficou na porta olhando para o salão de 130 metros quadrados com as 8 máquinas, 7 de costura reta, uma de overlock nova, a velha de overlock de Renata, que havia insistido em trazer porque funcionava bem, e desperdício de equipamento era desperdício, e as bancadas de corte alinhadas sob a janela e as araras já começando a receber as primeiras peças do dia.
O som das máquinas funcionando juntas era um tipo de som que ele nunca havia ouvido em ambiente de trabalho. Rítmico, funcional, com aquela qualidade de processo que acontece porque há habilidade real envolvida, não porque há sistema automatizado. Era barulhento e completamente diferente do silêncio organizado do escritório branco da Faria Lima. Rafael gostou do barulho. Renata estava ao fundo orientando Priscila num decote que a jovem estava ajustando pela segunda vez. Quando levantou a vista e viu Rafael na porta, fez um gesto com a cabeça. Não de convite formal, mas do tipo que diz: entra, já sei que você está aí. E voltou para Priscila. Ele entrou. Sentou na cadeira plástica que havia sido trazida do ateliê antigo, a mesma laranja de encosto torto, instalada agora numa versão idêntica de posição junto à parede. E ficou ali, enquanto o ateliê funcionava ao redor dele com a indiferença tranquila de quem tem trabalho para fazer. Nos meses seguintes, houve muito o que aprender e muito o que errar, e as duas coisas aconteceram com a frequência natural de processo real. O modelo de participação nos lucros precisou ser ajustado no terceiro mês, quando ficou claro que o ciclo de recebimento dos clientes não coincidia com o ciclo de distribuição previsto. Renata havia avisado que aconteceria isso, e o ajuste foi feito com a rapidez de quem tem autoridade para decidir sem reunião de 3 horas. A segunda costureira contratada precisou ser desligada no segundo mês. Não por falta de habilidade, mas por incompatibilidade com o ritmo coletivo do ateliê. Decisão que Renata tomou sozinha, comunicou a Rafael por mensagem e que ele respondeu apenas: entendido. Rafael aparecia no ateliê toda quinta-feira. Havia começado aparecendo para verificar a operação, o hábito do gestor que monitora ativo. E havia gradualmente deixado de verificar e começado a apenas estar presente. Às vezes havia questão concreta, número a revisar, decisão de alocação a discutir, fornecedor novo a avaliar. Às vezes não havia nada específico, e ele ficava na cadeira plástica com um café que Dona Eunice, que havia se mudado para o novo sobrado perto do ateliê e aparecia com frequência de quem considera o espaço extensão natural da casa, preparava sem ser pedido, e o ateliê funcionava ao redor dele com o som das máquinas e o cheiro de tecido e a qualidade específica de um lugar onde as coisas eram feitas com as mãos. Havia descoberto algo que não estava em nenhum relatório de alocação de capital, que as melhores conversas da sua vida aconteciam numa cadeira plástica no Brás. Não as conversas mais importantes no sentido de volume de capital envolvido. As melhores no sentido de que, quando terminavam, ele sabia algo que não sabia antes e que valia mais do que sabia mensurar. Renata conversava com ele da forma que conversava com tudo, sem performar nada, sem gerenciar impressão, com a mesma qualidade de presença que havia usado para falar com o maître do Paineiras e com os diretores da mesa do jantar e com seu Augusto sobre ponto inglês. Ela era igual em qualquer contexto. Rafael havia passado anos sendo versões diferentes de si mesmo, dependendo da sala em que estava, e a consistência dela era, ao mesmo tempo, a coisa mais simples e a mais difícil que ele havia encontrado em alguém. Havia algo entre eles que nenhum dos dois havia dado nome ainda. E o não nomear não era evasão. Era o cuidado natural de quem entendeu que algumas coisas precisam de tempo para ser o que são antes de serem ditas. Havia um respeito mútuo que havia se construído camada por camada, não através de declaração, mas através de ação consistente. Rafael aparecendo quando disse que apareceria, cumprindo o que havia prometido na proposta sem precisar ser cobrado, aprendendo a diferença entre gerir e interferir. Renata sendo exata nas decisões operacionais, honesta quando o modelo precisava de ajuste, direta quando havia discordância, e havia discordância com regularidade. E Rafael havia descoberto que discordar com Renata era diferente de discordar com qualquer outro parceiro de negócio,
porque ela nunca discordava por posição, sempre por substância. Numa quinta-feira de maio, 5 meses depois da abertura, Rafael chegou ao ateliê com um café que havia comprado na padaria da esquina. 2 copos, porque havia aprendido o ponto exato que Renata preferia: médio, sem açúcar, o que a padaria fazia com café coado e não com máquina. Ela estava ao telefone com um comprador de São Paulo que havia visto peças do ateliê numa feira e queria saber sobre capacidade produtiva para encomenda maior. Rafael entrou, colocou o café na bancada ao lado dela, sentou na cadeira plástica. Ela terminou a ligação, olhou para o café, depois para ele. Você lembrou que eu não tomo adoçado. Você mencionou uma vez. Faz 4 meses. Eu ouço o que você fala. Ele disse simplesmente. Renata ficou olhando para ele por um segundo, com aquela expressão de avaliação que ele havia aprendido a reconhecer como precursora de algo real. Não defesa, não cálculo, a expressão de quem está verificando se o que está vendo é o que parece ser. O que ela viu, naquele momento, era um homem sentado numa cadeira plástica torta com café na mão e nenhuma performance em andamento. Era alguém que havia aparecido toda quinta por 5 meses, não porque o contrato exigia, mas porque havia algo ali que ele não queria perder. Era alguém que havia errado de forma específica e documentável e havia escolhido, em vez de explicar o erro, ser diferente do erro. Pela primeira vez em muito tempo, em quanto tempo ela não saberia dizer, mas muito, Renata sentiu que havia alguém ao lado dela que estava ali de verdade. Não como projeto, não como obrigação, como presença escolhida. Ela pegou o café, bebeu. Esse comprador quer 200 peças para outubro, ela disse. Vou precisar de mais 2 costureiras. Quanto de capital de giro? Manda os números hoje à tarde. Tá. O ateliê ao redor deles funcionava com o ritmo das máquinas e o murmúrio das conversas entre as costureiras e o cheiro de café e tecido que havia se tornado o cheiro daquele lugar específico no mundo. Lá fora, a Rua Oriente seguia com o movimento do Brás de manhã. Os carrinhos, os rolos, as vozes em volume alto que não eram brigas. São Paulo toda acontecendo ao redor daquele espaço de 130 metros quadrados, onde 8 mulheres faziam coisas reais com as mãos. Renata e Rafael ficaram em silêncio por um momento, cada um com seu café, o ateliê funcionando ao redor. Não era silêncio vazio. Era o silêncio confortável de 2 lugares que havia se tornado, sem precisar de anúncio ou cerimônia, o mesmo lugar. E ali, naquele ateliê na Rua Oriente, ao som de máquinas de costura e com cheiro de crepe e café, Rafael entendeu o que havia passado anos sem entender. Que riqueza verdadeira não era o que ele havia gerido, não era o que ele havia construído sozinho num escritório branco. Era isso, presença, ofício, a escolha diária de ser real com alguém que exigia o mesmo de volta. Era ter errado de forma grave e ser dado a chance de provar diferença através de ação. Era Dona Eunice colocando suco de laranja na bancada sem cerimônia. Era cadeira plástica toda quinta. Era café sem açúcar lembrado 4 meses depois. Era seu Augusto dizendo filho de alfaiate com orgulho que não cabia em 420 milhões. Era tudo isso, simples e difícil e real. Era tudo.